Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Neste dia nós somos gratos a Deus por Ele ter nos proporcionado um dia na sua presença. E nós temos muitos motivos, para agradecermos a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Esse Deus, Ele tem sido fiel para mim, para com a minha vida, para com a sua vida, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Meu amado, eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus com você neste dia, e eu gostaria de convidar você, para você que está de posse de uma Bíblia Sagrada aí, você possa unir-se a outra pessoa e assim a gente possa ler a Palavra de Deus, esta palavra que é poderosa, esta palavra que é viva e eficaz. E esta palavra, ela é a palavra inerrante. Com certeza ela não volta vazia. A nossa oração neste dia é que esta palavra ela possa repousar nos corações. Vamos ler a palavra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abriu a boca e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus queridos, que o bendito Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que neste dia nós venhamos entender, refletir nesta palavra. E uma das coisas que nos chama a atenção é que Jesus chega ali no Sermão da Montanha, e a Bíblia diz que Jesus, ele vendo a multidão, ele se aproxima e se assenta ali, os seus discípulos, e agora Jesus, ele começa a orientar, a ensinar as pessoas. Muito bom a gente aprender de quem tem grande conhecimento. E Jesus, ele estava ali para ensinar as pessoas. E a Bíblia diz no versículo 2, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Meu querido, meu amado, quando se trata de reino, reino de Deus, reino do céu, o reino ele tem um significado de governo, de poder, de autoridade. E a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, podemos observar e aprender, eu gostaria de estar aprendendo com você neste dia, que o reino dos céus é contido de pessoas humildes, pessoas mansas. A Bíblia diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então esse reino, eu costumo dizer que esse reino é um reino de pessoas amigas, pessoas mansas, pessoas tementes a Deus, pessoas obedientes ao Senhor. E aqui Jesus, ele confirma, dizendo: Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. O que é ser pobre de espírito? É aquele pobre que anda vagando, aquele que anda maltrapilho, é aquele que muitas vezes cria contenda entre pobre, um pobre com outro. Não. A Bíblia diz que o reino, ele é comparado ao pobre de espírito, Pobre de espírito é aquela pessoa temente, aquele homem com o coração quebrantado diante de Deus, uma vida transformada,
Você já pensou o que é ser uma pessoa humilde, uma pessoa mansa? Na Bíblia nós temos um homem, ele era um homem manso, e esse homem era Moisés. Moisés era um homem manso, e Jesus, ele faz aqui, ele diz que o reino dos céus é comparado àquele pobre de espírito, aquele homem fácil de se lidar, aquele homem humilde, aquele homem tranquilo, aquele homem que não se envolve com a vida de ninguém, ele se preocupa só com si mesmo. Mas no verso 4, meus queridos, a palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas epístolas, Paulo diz assim: chorais com os que choram e alegrais com os que se alegram. Se alegrar com os que se alegram é muito fácil, né? É muito fácil, é mais fácil, mais viável se alegrar, porque quem está alegre, ou alegria, ela gera alegria. A alegria, ela gera, assim, virtude. A pessoa está alegre, a pessoa está feliz, a pessoa está eufórica, né? Aí vivendo aquele momento de alegria. Mas quando a palavra de Deus diz chorar com os que choram, é mais difícil, né? É chorar, é sentir a dificuldade do próximo, sentir a dor do próximo. E Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meus amados, chorar com os que choram. Chorar com os que choram é levar a cruz um do outro. Chorar com os que choram e viver um consolo é amar ao próximo. É viver um momento fraternal, é viver momento de paz, momento de alegria, momentos assim que vai proporcionar tranquilidade no ambiente. E por isso que Jesus diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que Jesus, ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, chorar com os que choram é sentir a dor, é aquilo que nós falamos, sentir a necessidade, andar junto, né? Aquele interlaço de amizade, um confiando no outro, né? E assim é quando Jesus diz que esse homem é bem-aventurado, porque chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram, sentir a dor do irmão, sentir a necessidade do irmão. Por exemplo, o irmão está doente, precisa ir ao médico, não tem quem leve, ele está ali chorando de dores, são muitas dores, e agora de repente aparece um sirineu, e o sirineu vai conduzir aquele irmão que está chorando, aquele sirineu vai compartilhar do choro daquele seu próximo, vai chorar com ele, vai sentir a dor, as mágoas, porque esse Jesus, ele é tremendo. No verso 5, Jesus diz assim: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, né? A terra, bem-aventurado é os mansos que herdarão a terra. Verso 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome de sede e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, sede de ouvir a palavra de Deus, sede de se alimentar da palavra, sede de estar em um ambiente sadio, glorificando e exaltando o nome de Deus. É a alegria do homem, do servo de Deus, de estar glorificando a Deus, compartilhando da justiça de Deus, da bem-aventurança, né? Verso 7, Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia. Lá em Lamentações, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são incontáveis. E se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido devorados, né? Salmista, escrevendo o Salmo 124, diz assim a palavra de Deus lá, o salmista, quando ele diz assim: ora, se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, que os homens já teriam nos engolido vivos. Mas a palavra de Deus aqui diz que bem-aventurado é o misericordioso, porque ele alcança a misericórdia. A Bíblia vai dizer aqui: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Lá no Salmo 29 diz que quem entrará no céu? Aquele que tem o coração, a mão limpa e o coração puro, a mão sem ser contaminada com sangue, um coração transformado, um coração feliz, um coração alegre. Então, meu querido, que venhamos nesse dia participar desta bem-aventurança do Senhor. O versículo 9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Meus irmãos, meus queridos, quantas pessoas têm sido perseguidas por amor a Cristo, né? Nós podemos ver aí a história da igreja primitiva, os nossos antepassados, quanto eles sofreram para que eu e você, juntos, tenhamos esta liberdade de estarmos falando do amor de Jesus, mas sabendo que os nossos irmãos do passado, eles sofreram, eles foram perseguidos. E hoje também não é diferente. Os servos de Deus em alguns países são perseguidos. Existe país que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não tem acesso. Existe país que os servos de Deus, os cristãos não podem cultua nas cavernas, escondido, não tem a liberdade. E nós temos, graças a Deus que nós temos a liberdade de estar comunicando com você neste dia, você que está interagindo aí conosco na internet, é bênção de Deus, é motivo da gente agradecer a Deus. Mas, meus queridos, eu gostaria de estar agradecendo a você. Aliás, eu agradeço a sua companhia neste dia, que o Senhor esteja te abençoando, que Ele te conceda uma nova semana, uma semana na graça salvadora, uma semana abençoada, que o Senhor esteja com a sua mão estendida, abençoando aí a sua família, abençoando os seus empreendimentos, que Deus esteja tratando de você, que Ele trata de cada um de nós. Mas, meu amado, eu gostaria de, neste momento, estar orando com você. Vamos orar? Baixe a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos, una-se uma pessoa. Pai Celeste, meu Senhor e meu Deus, muito obrigado, ó Deus amado, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Meu Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, ó Deus amado, por este dia. Meu Senhor, agora eu lhe peço, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, no leito, nos hospitais, Senhor amado, outros na UTI. Ó Deus amado, estenda a sua mão santa e poderosa, esteja, Senhor amado, abençoando a cada vida. Meu Senhor, seja com cada jovem neste momento, cada adolescente, cada senhor, cada ancião, ó Deus, tenha misericórdia. Meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por aqueles que estão interagindo conosco. Muito obrigado, ó Pai, por esta ferramenta tão brilhante que nós temos, que é de anunciar a Tua palavra através do meio de comunicações. Pai Celeste, fica conosco, nos ajuda. Ó Pai amado, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, em quem nós te oramos. Amém. Meu amado, muito obrigado, você que ouviu, você que está nos acompanhando. Se você quiser
dar um link aí, né, neste canal aí, você possa aí colocar o seu comentário, escreva aí seu comentário, o que é que você acha, o que é que precisa melhorar, nos ajude. Inscreva-se neste canal, Pastor Antônio José Pereira, e assim nós estaremos levando a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Que Ele te abençoe.